O brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar, que é equivalente a meia xícara, e é 50% mais alto do que a Organização Mundial da Saúde recomenda como consumo diário. Pesquisas afirmam que comer menos açúcar faz você desejar mais comer açúcar. Algumas pessoas dizem até que comer menos açúcar causa sintomas de abstinência nelas, como tremores e calafrios. Então, o que exatamente acontece com o seu corpo e com o seu cérebro quando você para de comer açúcar? Depois de 24 horas sem ingerir qualquer tipo de açúcar, o seu corpo começa a perder peso de água. Isso acontece porque o nosso corpo regula os níveis de açúcar com os hormônios produzidos no pâncreas, um órgão que fica mais ou menos aqui, atrás do estômago. O pâncreas libera dois hormônios que têm efeitos opostos entre si: a insulina e o glucagon. Quando o açúcar no sangue fica muito alto, o pâncreas libera insulina, que faz com que esse açúcar dentro do sangue vá para dentro das células ou seja armazenado no corpo em forma de glicogênio, que é uma molécula usada para armazenar açúcar para ser utilizado mais tarde. Cada grama desse glicogênio retém aproximadamente entre 3 a 4 gramas de água. Ou seja, quando o glucagon decompõe o glicogênio armazenado, essa água se desprende e é eliminada, fazendo com que nosso corpo perca peso de água. No segundo dia sem comer açúcar, você começa a se sentir cansado e deseja açúcar, pois o corpo precisa continuamente produzir mais energia. Com isso, é ativado um mecanismo chamado gliconeogênese, que acontece por dois mecanismos: a transformação de proteínas em açúcares e também a quebra de gorduras em cetonas, para produzir energia. Isso pode fazer com que você se sinta cansado, tenha dores de cabeça e até aumente o seu desejo por açúcar. Mas ainda não existem estudos em humanos para entender exatamente por que isso ocorre. Estudos em ratos mostraram que as vias neuroquímicas da dopamina são ativadas toda vez que o rato come açúcar. Em alguns casos, pode ser até mais potente do que a cocaína. Por isso que você pode ter até visto algumas manchetes de artigos populares falando que o açúcar é mais viciante até do que a cocaína. A razão para isso é que o açúcar ativa a liberação de dopamina, um hormônio altamente ligado à sensação de prazer. No terceiro dia sem consumir açúcar, você começa a sentir um gosto metálico na boca e o seu hálito começa a cheirar mal. Isso acontece porque a quebra da gordura em cetona, devido à falta da ingestão do açúcar, cria a liberação de acetona no seu corpo, que faz você exalar um cheiro de fruta podre. Esse mau hálito pode durar de alguns dias até algumas semanas. Mas lembrando aqui que eu estou falando de uma dieta com zero açúcar, sem nenhum tipo de carboidrato. Estamos falando de nem mesmo pães ou frutas na sua dieta. Do quinto ao 10º dia sem açúcar, as suas papilas gustativas começam a ficar mais sensíveis ao doce. Você também nota que seus movimentos intestinais estão se tornando mais regulares, com menos inchaço e menos cólicas. Um exemplo que demonstra o benefício da diminuição da ingestão de açúcares para o intestino é o caso da síndrome do intestino irritável, que afeta quase 15% da população brasileira. Essa síndrome é um grupo de sintomas que as pessoas com ela experimentam ao longo de toda a vida, como cólicas, diarreia e inchaço intestinal. A redução dos açúcares refinados mostrou melhorar os sintomas dessa síndrome em apenas 6 semanas após a redução da ingesta. Ensaios clínicos demonstraram que após 10 semanas de diminuição da ingesta de açúcar, as acnes diminuíram significativamente. Agora, pensando em um prazo mais longo, após 1 a 5 anos sem ingerir açúcar, o seu risco de desenvolver pressão alta e diabetes caem significativamente, te dando mais qualidade de vida e aumentando a expectativa da sua vida. Além disso, a alta ingestão de açúcar está relacionada a uma série de outras doenças, como cânceres e obesidade, que quando você corta o açúcar, deixam de ser um problema. Bom, depois de ter revelado todos esses benefícios de diminuir a ingesta de açúcar, principalmente o refinado, e de como isso pode melhorar a sua qualidade de vida já desde as primeiras semanas, eu espero ter te incentivado a adotar um estilo de vida mais saudável e com menos açúcares refinados, pois isso te trará mais saúde e seguramente te renderá alguns anos de vida a mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.